Isto posto, eu volto a ressaltar que, a despeito da concretagem ter sido feita adequadamente, o concreto ter sido manipulado corretamente, seja por um pedreiro, a equipe de um pedreiro experiente, seja lançado por um caminhão betoneira diretamente sobre a laje, algumas irregularidades, tais como a porosidade e o fissuramento, eles, em alguma extensão, em alguma quantidade, eles estarão presentes nesse concreto. Ressalto novamente, tenha sido manipulado corretamente pelo pedreiro, tenha sido injetado corretamente, manipulado corretamente pela construtora, o concreto usinado. De maneira que, basicamente, as reações que determinam essa patologia da infiltração em lajes expostas, elas guardam uma relação com essa porosidade e esse fissuramento que é detectado a despeito de uma manipulação correta, porquanto, como nós vimos, em decorrência desse calor de hidratação, dessa reação de hidratação do cimento, gera-se em maior ou menor extensão, dependendo dessa temperatura, essas porosidades e microfissuras. De maneira que, no contexto das patologias, assume relevância essa porosidade, esse microfissuramento, que aumenta em proporção em decorrência do aumento da temperatura e se exacerba quando a temperatura ultrapassa os 65 graus. De maneira que, no contexto das patologias infiltrativas, o mecanismo guarda uma relação direta com essa elevação da temperatura da reação de hidratação do cimento. De maneira que, nos materiais argilosos, nós temos álcalis presentes no agregado. Álcalis esses que reagem com materiais silicosos, como, por exemplo, a sílica, o silicato, ou com o cálcio, e que, em decorrência desse fissuramento, desse maior fissuramento, dessas maiores porosidades, esses materiais, eles se localizam, eles permanecem nessas porosidades, nessas microfissuras, de maneira que, ao reagirem com a água, eles determinam a formação de compostos esses que promovem a expansão do concreto, que ultrapassa o limiar de resistência desse concreto, de maneira que gera esse fissuramento. É importante se ressaltar que essas reações, elas podem ocorrer tanto em decorrência desse aumento de porosidade, de microfissuras decorrente desse calor de hidratação do concreto, como também em decorrência de determinados materiais, tais como, por exemplo, os sulfatos, eles penetrarem por essas porosidades, por essas microfissuras, em decorrência, por exemplo, em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, cidades maiores, em decorrência dessa chuva ácida. De maneira que esse calor de hidratação elevado, essa reação de hidratação elevada, ela determina seja a não reação da etringita, seja a não formação da etringita
da entrigita, ou então a formação de uma entrigita que é estruturalmente deficiente, de maneira que esse material ele se deposita nessas porosidades e, ao se depositar nessas porosidades, esses materiais geram novamente a entrigita terciária, porquanto essa entrigita primária ela se forma imediatamente, cerca de 10 minutos após a manipulação do cimento, a união do cimento com a água. E também esse material, essa entrigita terciária que se formou em decorrência desse exacerbado calor de reação, decomposição da entrigita primária e a formação da entrigita terciária, ela determina também essa expansão do concreto que ultrapassa a sua resistência e gera essas patologias, inicialmente de fissuras, e é importante também se ressaltar que entre essas áreas de ataque, seja por álcali agregado, seja pela formação de entrigita terciária, também elas são frequentes naquelas áreas áreas de emendas, áreas de juntas entre de juntas e emendas nas lajes. De maneira que, como se pode observar, à esquerda em tela nós temos a entrigita que é formada, a entrigita estruturalmente, a entrigita primária formada estruturalmente correta, e à direita nós temos a entrigita terciária, onde se percebe que a quantidade de entrigita formada é bem menor e, além disso, há entrigitas que apresentam a estrutura, a fragilidade, a fragmentação dessa entrigita, de maneira que também não somente a concentração de entrigita é menor, como também ocorre a alteração da sua estrutura. De maneira que, basicamente, para se contornar esse problema, seja da reação álcali agregado, seja da formação de entrigita terciária, basicamente se tem que um dos procedimentos é você controlar esse exacerbado calor de reação de hidratação do cimento. E como é que se faz isso? Existem algumas maneiras de se controlar essa temperatura de maneira que ela não ultrapasse os 65 graus Celsius, ou então uma das maneiras é não se concretar o cimento quando não se fazer a concretagem da laje, quando a temperatura estiver abaixo de 15 graus ou acima de 35 graus Celsius. Uma outra maneira de se contornar essa temperatura é você fazer essa concretagem à noite ou no início da manhã, quando o dia está quente. Eu já mencionei para vocês, eu prefiro a concretagem de manhã, porque você pega os dois picos de exacerbação do calor, de exotermia, na parte da noite e madrugada, enquanto que, se você concretar à noite, você pega uma parte durante a noite e a madrugada, e a outra parte você já, de pico de exotermia, de
de exacerbação desse calor de hidratação, de liberação desse calor de hidratação, você já pega na manhã. Então aumenta também a temperatura. Também você pode adicionar gelo ou água fria, controlar a temperatura do agregado, da brita. E também um outro dispositivo que se utiliza é utilizar a cica ativa, que diminui a probabilidade reduz as porosidades e o microfissuramento. No mais, eu espero que esse vídeo, que para os padrões do YouTube ele é um pouco longo, mas eu espero que vocês compreendam que é devido à minha formação acadêmica. No mais, eu espero que esse vídeo possa ter contribuído para vocês compreenderem a importância desse calor de hidratação, desse calor, dessa reação da hidratação do cimento, no contexto da patologia de infiltração em lajes expostas. No mais, um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.